Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão da palavra. Estamos na quinta semana da Quaresma, hoje, quarta-feira, 24 de março. O evangelho de hoje, proposto pela liturgia, é do livro de São João, capítulo 8, versículo do 31 ao 42. Vamos ver o que ele nos diz. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer: vós vos tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje traz por temática principal a liberdade. E aqui há um embate entre Jesus e os judeus, que é muito forte, sobretudo nos Evangelhos, na caminhada de Jesus, quando ele ia fazendo a sua missão, aquilo que ele foi chamado a fazer aqui na Terra, sempre ele ia batendo de frente com os judeus. Então tinha muito isso de quebrar paradigmas, aquilo que era proposto pela lei dos judeus. Jesus sempre de alguma forma ia ali incomodando eles. Então aqui Jesus no início fala: se permanecerdes em minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos. Sendo meus discípulos, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Hoje em dia a gente tem, podemos dizer assim, um leque de verdades, né? Vou escolher qual a verdade eu quero seguir. Temos aí a opção do mundo, a opção da pessoa que fala isso, que fala aquilo, mas qual verdade eu sigo? Qual a verdade que fundamenta a minha existência? Qual a verdade que fundamenta a minha conduta hoje? Podemos nos perguntar. Então nós, tendo uma fé, tendo Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós podemos seguir uma verdade apenas. Não podemos relativizar as coisas. Então, sabendo disso, a nossa verdade vem de Jesus. E nós podemos nos perguntar: nós somos então verdadeiramente livres? Será que hoje, na situação em que eu estou, eu posso me considerar em Jesus Cristo, na situação que eu vivo, verdadeiramente livre? Sou escravo de algo? Algo me prende? Algo tira o meu sono? Algo me faz me afastar de Deus? Ou coisa assim? Isso é muito interessante refletirmos, porque nós estamos vivendo um tempo muito propício para reconhecermos essas coisas. A Quaresma faz com que nós olhemos para as nossas vidas e reconheçamos aonde não está bom, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos torna escravos. Por isso que a reflexão do Evangelho de hoje nos faz meditar isso. Jesus aqui está discutindo com os judeus, dizendo: olha, vocês ainda não reconheceram a mim como Filho de Deus. Então estava colocando sempre esse embate entre eles dois, esse ponto aqui. Mas, por mais que eles se considerassem descendentes de Abraão, seguidores de Abraão, filhos, mas não tinham a fé de Abraão. Isso que Jesus queria dizer para eles. Também é interessante, na primeira leitura de hoje, da profecia de Daniel,
e vem de encontro ao tema da liberdade. O exemplo do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor estava, na sua época, aqui narrado na profecia de Samuel, profecia de Daniel, capítulo 3, incomodado com 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago. Esses 3 jovens tinham se recusado a adorar uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha mandado construir. Como nós sabemos, o poder do rei é absoluto. O rei tem poder de fazer o que quiser. Então, se ele diz a alguma pessoa, faça isso, ela tem que fazer. E se ele diz a outra, não faça, ela não pode fazer. Então, o rei Nabucodonosor diz para esses jovens, se vocês não adorarem essa estátua de madeira, não cumprirem, não obedecerem a minha ordem, vocês serão mortos. Esses jovens tinham em si uma grande liberdade interior e optaram por não fazer isso. Fizeram o quê? Foram lançados em uma fornalha ardente. Mas o Senhor veio em auxílio desses jovens e enviou seu anjo. Assim sendo, esses jovens não sofreram uma lesão sequer em seus corpos. Saíram de dentro daquela fornalha da mesma forma que entraram. A liberdade interior vem de encontro à fé. Essa liberdade que a fé nos concede em Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que fazer a nossa vontade é sinônimo de ser livre. Mas em Jesus Cristo a gente compreende que a liberdade que Ele nos propõe é uma liberdade benéfica para nós. Fazendo a vontade dEle, a gente só ganha, a gente nunca perde. Então, sabendo de tudo isso, refletindo tudo isso nessa liturgia de hoje, vamos pedir a Deus que nos ajude a romper as nossas escravidões. Quantas escravidões na minha vida, na minha caminhada eu tenho vivido? Coisas que têm me aprisionado, tirado meu sono, feito eu me afastar de Deus. Vamos pedir a Deus mais confiança, mais fé, como tiveram Sidraque, Misaque e Abidênago, para renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Peçamos com muita fé e confiança que o Senhor nos ajude a finalizar bem essa quaresma para iniciarmos uma louvável Semana Santa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Intermédio de Santa Luzia, nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.